Aí a gente vai lá. Vamos ver então. Eu vou compartilhar aqui com vocês e vamos corrigir. Aí vocês vão falando aí no meio. Vamos lá. Bom, então preparei até uma janelinha bonitinha pra gente, né? Vamos corrigir então a prova, né? Ó, as questões estão meio improvisadas, tá? Que eu fui pegando da internet ontem, conforme eu conseguia. Na verdade, peguei sábado de noite ainda. Então, olha só, esse modelo de prova é o modelo de prova B, tá? É uma prova B que eu peguei. Essa aqui é o modelo de prova B, constar. Vocês vão se achando quais questões que eram para vocês. Ah, é? Então, olha só, essa questão falava o seguinte, ó. Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então veja bem. Opa, peraí que eu tô saí do meu quadro. Um movimento circular e uniforme. Deixa eu arrumar minha caneta. Então nós temos, primeira coisa, é um movimento circular e uniforme. Então a gente tem que lembrar das características do movimento circular e uniforme. Então, o módulo da força que age sobre o corpo é. Bom, pessoal, no movimento circular, o que nós temos? Nós temos sempre uma força resultante, né? Qual é a força resultante no movimento circular? A força resultante no movimento circular é sempre a força centrípeta, né? A força resultante é sempre a força centrípeta. Então, ela vai ter que ser sempre diferente de zero. Não tem como ser zero, porque a resultante do movimento circular uniforme é sempre a centrípeta. Então, a gente já elimina duas alternativas. Já não chuta na C e já não chuta na E. Continuando, então. O vetor quantidade de movimento, o que acontece com ele? Muda ou não muda com o tempo? Está falando de vetor, não está falando de módulo. Vetor, o que acontece com a velocidade? Não está falando do módulo. A velocidade, pessoal, a velocidade, o vetor velocidade, em cada ponto, ó, cada ponto que nós pegarmos dessa nossa trajetória circular, o vetor ele varia. O que não varia é o módulo da velocidade. Então aqui ele muda. Então a gente já elimina a letra A, que fala que ele não muda. Agora, está falando do trabalho realizado pela força. Bom, o trabalho realizado pela força. O que a gente tem que saber? Como é o deslocamento, né? Porque trabalho nada mais é do que força, né, vezes deslocamento. A força, a gente sabe que é a força centrípeta aqui que está apontando para o centro, né? Nossa força centrípeta aqui. O deslocamento que nós temos no movimento circular, ele é um deslocamento para cá, né? Esse aqui é o deslocamento, ó. Aqui é o deslocamento. Então, no movimento circular, nós temos a força para cá e o deslocamento para cá. Então, aqui nós temos a força e aqui o deslocamento. Quando força e deslocamento fazem ângulo de 90 graus, o trabalho é sempre nulo,
É o caso da força-peso quando a gente caminha na horizontal. Então, o trabalho vai ter que ser nulo. Ou seja, a gente já elimina a letra B e a gente fica, então, com a alternativa D, que diz, com certeza, que a energia cinética é constante. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. O movimento circular uniforme, ele é uniforme porque ele tem o módulo da velocidade constante. A direção e o sentido da velocidade variam, porém o módulo da velocidade é constante. Então, se o módulo da velocidade não varia, a energia cinética é constante. Então, a alternativa correta da questão 21 da prova B é a letra D. Essa não estava muito difícil, dava para raciocinar ela. Alguma dúvida nessa questão? Acho que essa vai. Entenderam ela, pessoal? A próxima questão dessa prova B é essa aqui, ó, da termodinâmica. Considere uma máquina térmica que opera que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. Então, nós temos uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente. Então, nós temos uma quantidade de calor da fonte quente de 400 joules, cuja temperatura da fonte quente é 400 Kelvin. E rejeita 200 joules para uma fonte fria. Então, para a fonte fria, vão ser 200 joules, que se encontra a uma temperatura da fonte fria de 200 Kelvin. Olha só, eles estão dando todos os dados, né? Nesse ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Ok. Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é um... Olha essa primeira alternativa aqui. Chega a dar um negócio. Não, não era essa cor que eu queria. Chega a dar uma coisa quando eu leio isso aqui. Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é um... Aqui ele já está dizendo assim, ó, considere uma máquina térmica. Então não tem como ser um refrigerador, isso só pode ser um motor térmico. Ele próprio problema já diz que é uma máquina térmica, tá? Então não é um refrigerador, é um motor térmico, já está dizendo no problema. Elimina a letra A e a letra B, tá? No problema já diz. A segunda, essa máquina térmica atende ou não atende à primeira lei da termodinâmica? O que é a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a quantidade de calor, né, vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Isso é o que diz a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor é essa quantidade de calor aqui que foi fornecida, certo? Então, é a quantidade de calor que foi fornecida para o sistema. O trabalho nós temos que é 200 joules. E qual foi a variação da energia interna? Quanto variou essa energia interna? O que é energia interna? Energia interna é a variação da temperatura. Quanto variou essa temperatura dele aqui? Variou 200. Só que, na verdade, não é bem a temperatura, é essa energia aqui. É o quanto ele perde, sabe? Então, fechou aqui, ó. 400 igual a 400, ó. Tá aqui. É essa variação que ele tem aqui. Então, ele sim atende à primeira lei da termodinâmica, tá?
Então, ok, ele atende. Então, a gente já elimina a letra D. Opa, fiz uma minhoca. Atende a primeira lei da termodinâmica. Agora a gente tem que saber do rendimento. O rendimento de uma máquina, a gente sempre calcula fazendo o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Se a gente for calcular o rendimento máximo, né? O rendimento máximo é dentro do ciclo de Carnot. Aí a gente vai ter o rendimento máximo, que aí é aquele rendimento que a gente faz assim, ó, N igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Aqui a gente vai achar o rendimento, ó. O rendimento vai ser, qual é o trabalho? O trabalho é 200 joules e a quantidade de calor dada pela fonte quente é 400. 200 dividido por 400 é 0,5, o que dá um rendimento de 50%. Então, ele é igual a 50%. A alternativa correta dessa questão é a letra E. Está aí uma de termodinâmica. E os outros anos eles colocavam ou rendimento, ou ano passado que foi uma de primeira lei da termodinâmica. E esse ano eles colocaram uma questão que caía as duas. Viram que a primeira e a segunda questão eram questões tipo de analisar a primeira, a segunda e a terceira, né? Isso eles não tinham nos outros anos, né? Analisar as questões assim. Entenderam essa de termodinâmica, pessoal? Ok, né? Se alguém errou essa terceira, não vão mais dormir sossegados, porque eu vou puxar a orelha de vocês todas as noites. Vocês vão lembrar de mim xingando vocês. Um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal e a 30 centímetros de distância do centro óptico de uma lente esfera delgada, cuja distância focal é menos 20 centímetros. Que lente tem foco negativo? Que lente tem foco negativo? Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Duas maneiras. Uma, pelo raciocínio, tá? Que se a gente gravou as características das lentes, a gente consegue matar ela, tá? E outra eu vou pelo cálculo. Então, olha só. Foco negativo, lente divergente. Característica de imagem lente divergente, virtual, direita e menor. Matou a questão. Então, a imagem do lápis é virtual e reduzida. Pronto. Deu. Acabou? Tá, eu não me lembro que o foco negativo é uma lente divergente, não me lembro também das características. Então eu vou para o cálculo. Mas aí eu vou ter que lembrar aquela formulazinha que minha professora passou, que é aquela do A igual a F sobre F menos P, senão eu estou ferrado. O A é o aumento linear, tá? E o A nos dá se a imagem é virtual, reduzida, direita, invertida e assim vai. O F é menos 20. F menos. Opa, P é 30. Menos P. Então, o que vai dar para o nosso A? Vai ser menos 20 e embaixo menos 50
né? Menos 20, menos 50. Aqui vai ficar positivo. O A vai ficar 2 quintos. Para o A, aí aqui nós temos dois valores para o A. Duas análises para a gente fazer do A. Primeira análise do a gente vê que o A é um valor positivo. Quando o A é um valor positivo, a nossa imagem é direita. Se a imagem é direita, ela é sempre virtual. E a outra análise que a gente tem aqui, 2 quintos é um número que fica entre 0 e 1. Se o A é um número entre 0 e 1, é porque a imagem é menor. Então, pelo cálculo, a gente também chega na letra C. O que eu particularmente acho muito mais fácil a gente saber essas características aqui, ó. Porque essas características, elas são tanto de lente quanto de espelhos. Eu sempre frisei com vocês essa parte, porque vocês sabendo de lentes, vocês saberão de espelhos. Então, a probabilidade é muito grande de cair uma questão ou de lentes ou de espelhos. Então, uma questão com certeza teria como matar, sabendo as características. E eu trabalhei bastante com vocês questões de não fazer o cálculo, de ter esses dados, a posição do objeto, a posição do foco, e a gente saber as características da imagem. Lembra que eu desenhava assim, ó? Eu fazia o desenho, aí eu posicionava tipo a lente ou o espelho, o foco, e aí eu posicionava o objeto, por exemplo, foco, aqui o centro de curvatura, eu posicionava o objeto aqui. Qual vai ser as características da imagem, sabe? Dava valores aqui, né, para o foco, por exemplo, foco 20, o objeto está a 30, daí a gente fazia. Entenderam a questão, pessoal? Essa de espelhos, ela estava muito fácil, tá? Realmente essa foi para compensar o resto da prova. Tava muito fácil. Acertaram ou erraram essa aqui? Que bom. É, diz que sim, diz que sim. Tem que dizer que sim. Não, mas ela realmente estava muito fácil. Onde é que eu botei meu celular? Vou conferir uma coisa. Vamos ver uma coisa. A próxima questão, então. Deixa eu ver. MHS. Essa questão aqui, ela tava. Eu achei ela um pouco difícil, tá? Do MHS. Tinha que ter alguns conhecimentos. Ela é uma questão. Tinha que ter conhecimento das fórmulas, tá? E ela tava. Eu achei ela uma questão bem elaborada. Uma questão boa. Com certeza eu vou trabalhar ela no cursinho bastante, porque eu achei uma questão boa para trabalhar em matéria de exercício com os alunos, sabe? Porque ela pede bastante coisa aí dentro. Bom, essa questão pede a frequência de oscilação. Então, o que nós temos? Ó? Um ponto material oscila em torno da posição de equilíbrio O, então aqui assim, né? Que é a nossa posição de equilíbrio, em movimento harmônico simples, conforme o desenho abaixo. Até aí, tudo bem. A energia mecânica total do sistema, então eles estão dando a energia mecânica do sistema. É 0,1 joules. Até aí, tudo bem. Ótimo. Quando eu comecei a ler isso, pensei, beleza, energia mecânica, ó. A amplitude da oscilação é de 10 centímetros. Então, nós temos a amplitude, né? Que é 10 centímetros. Atenção para os centímetros. Tem que passar isso para metros. 0,1 metros. Deixa eu só pegar uma pastilha para minha garganta.
O módulo da velocidade máxima, que também é importante. Então, nós temos velocidade máxima e tudo né? 1 metro por segundo. Os extremos da trajetória desse movimento têm velocidade igual a zero. É lógico, né, gente? Nos extremos sempre vai ter velocidade igual a zero. Desprezando as forças dissipativas, a frequência da oscilação em Hertz é quanto? Nós não temos uma fórmula para a frequência, mas nós temos uma fórmula para o período. O período do sistema massa-mola é 2π raiz quadrada de m sobre k. É, né? Aí eu peguei isso aqui, comecei a olhar isso aqui e pensei comigo, que droga. Porque eu tenho tudo isso aqui, eu não tenho a massa, o K eu até tenho como achar. Tá, a massa eu também tenho, né? Tem. Bom, o que que eu fiz? Eu fiz assim. Primeira coisa, vou começar com os meus primeiros aqui. É isso mesmo. Próxima, como diz minha prima, chuta na C e vai adiante, né? Ou na D de Deus, então. Eu fiz assim. Vou começar, então, pegando uma extremidade, né? Numa das extremidades aqui. Quando ele tem a amplitude máxima, a energia mecânica dele, numa dessas extremidades, é igual à energia potencial elástica. Então, a energia mecânica é 0,1 joules e a energia potencial elástica é K A ao quadrado, porque é a amplitude máxima, dividido por 2. Substituindo os valores aqui, eu vou ter 0,1 K vezes 0,1 ao quadrado, dividido por 2. O 2 passa para lá, vai ficar 0,2 igual. 0,1 ao quadrado é 0,01 vezes K. O 0,01 vai passar dividindo 0,01. O K vai ficar 20 newtons por metro. Encontrei o K. Ótimo. Deixa eu ver uma coisa. Se eu tenho a velocidade máxima, me ocorreu agora que eu posso achar massa, não posso? Eu fiz de outro jeito, eu vou tentar, tá? Eu vou experimentar. Porque quando eu passo aqui, eu tenho a velocidade máxima. A energia potencial elástica é zero. Então, se eu passar no ponto de equilíbrio, a minha energia mecânica é igual à minha energia cinética. Porque aqui ele tem a velocidade máxima, né? Eu posso achar a massa? Vamos ver se vai dar certo. 0,1 igual a m v ao quadrado sobre 2. Não? Vamos ver. Aqui vai ficar. Eu não fiz ela assim, tá? Eu tô testando. M igual a 1 ao quadrado sobre 2. É que daí eu vou ficar com a raiz. Acho que por isso que eu não consigo fazer assim. Exatamente. Aqui eu vou ficar com 0,2 igual ao m. Tá, massa
0,2 quilogramas. Vamos ver se eu consigo fazer o período assim. Período, então, ficaria 2π raiz quadrada de 0,2 dividido por 20. Isso dá 0,2 dividido por 20. Vai dar 0,01. 0,01, que é a mesma coisa que 1 sobre 100. Que é a mesma coisa que 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10. Oh, vai dar certo. Eu vou vir para cá, tá? Que ele não vai dar espaço. Vou vir para cá. O período vai ficar 2π vezes... Opa. Eu vou simplificar o 2 com o 10. Vai ficar π sobre 5. A gente sabe que a frequência é o inverso do período, né? Então, 5 sobre π. Hertz. É a letra C. Nossa, eu fiz ela de um jeito tão difícil. Gente, vocês não têm noção do jeito que eu fiz ela. Eu fiz ela muito difícil. Ai, peraí. Peraí, que eu fiz um Cris quando não devia. Eu fiz essa questão muito difícil. Porque não estava tão difícil. O que tinha que lembrar? A fórmula do período. Lembrar que na amplitude máxima. Pois então. Vocês não têm noção como é que eu fiz ela, tá? Olha só. Eu fiz ela. Vamos ver se vai dar para enxergar. Olha aqui, olha o raciocínio que eu fui, ó. Eu fui aqui pela velocidade máxima. Não, eu fiz um negócio aqui que. Não, eu fui pela pulsação. Era a fórmula do período. São duas fórmulas de período que a gente sempre tem que saber, o do pêndulo e do sistema massa-mola, sabe? Só que a gente, se fosse analisar todos os anos anteriores, caía sempre movimento harmônico relacionado com o movimento harmônico mesmo, com as equações do movimento harmônico. Mas que cairia uma de movimento harmônico, a gente sabia que ia cair. Porque todos os anos caía uma. É. E lembrar das relações das energias aqui. E o resto estava de boa. A 18 é uma questão de eletricidade que fala de potencial e trabalho. E campo elétrico, né? Mas potencial e trabalho. Diz o seguinte, ó. Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga uniforme. Então, a carga geradora, né, que é o Qzão, 5 vezes 10 na menos 6. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova Q, que vale 2 vezes 10 na menos 6, do ponto X para o ponto Y, que estão... O ponto X, então, ele está a 0,2 metros. Aqui está o ponto X. Da carga Q, e o ponto Y está a 1,5 metros. Essa questão tem que ter muito cuidado para não pensar que o deslocamento é esse aqui, ó. Tá? Porque o trabalho da força elétrica ele não depende do deslocamento, como o trabalho da força que a gente usa na mecânica, tá? O trabalho da força elétrica, ele depende apenas da carguinha
e da diferença de potencial. Apenas dessas duas coisas. Então, nesse caso, ele depende da carguinha de prova e da diferença de potencial entre o ponto X e a diferença de potencial entre o ponto Y. Apenas isso. Então, o que que a gente faz? Eu gosto de calcular separado o potencial do ponto X e do ponto Y, mas a gente pode jogar tudo ali dentro. Eu prefiro vir para o lado e fazer separado, tá? O potencial no ponto X é o quê? É K, Q, que é a carga geradora, dividido pela distância em que a carguinha de prova está da carga geradora, que é a distância em X. Então, como ficaria isso aqui? K, que é a constante, 9 vezes 10 na 9, vezes a carga de prova, que é 5 vezes 10 na menos 6. Isso aqui dividido pela distância, que é 0,2. Essa conta aqui, ajeitando ela toda, vai dar 2,25 vezes 10 na 5. Vezes 10 na 5 volts. E aí, fazendo o potencial, então, em Y, que agora vai ser K, que sobre a distância do ponto Y, então, né, a distância de Y até a carga geradora, que vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes 5 vezes 10 na menos 6, e sobre a distância, então, de Y. Isso agora vai dar esse valor aqui, ajeitando já a notação científica para poder fazer a conta de menos lá em cima, 0,3 vezes 10 na 5 volts. Agora a gente pode vir para o trabalho. Ó. A carguinha de prova é 2 vezes 10 na menos 6, Vx 2,25 vezes 10 na 5, menos 0,3 vezes 10 na 5. Trabalho vai ficar 2 vezes 10 na 6. Aqui vai ficar 1,95 vezes 10 na 5. Aqui é menos 6, Ana Paula. Essa resposta vai ficar 3,9 vezes 10 na menos 1 joule. Essa aqui também é uma questão que não estava muito difícil, não. Só tinha que lembrar das formulazinhas. Né? Não era uma questão que estava tão difícil. Mas a 27 estava, eu achei ao menos. Na menos 1. Aham. 6, menos 6 mais 5 dá menos 1. Uhum. Sim, ó. 2 vezes 1,95 dá 3,9. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Qual é a dúvida do menos 1? As alternativas aqui todas eram menos 1, menos 1, menos 1. Qual é a dúvida do menos 1? Entendeu, Lucas, por que menos 1? A na tua tá 10 na menos 3? Deixa eu ver uma coisa. A minha deu menos 1. E na minha tava menos 1.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá. Deixa eu só refazer aqui rapidinho. Vamos dar uma olhadinha. 45 dividido por 0,2, 225 vezes 10 na 3, diminui duas casas, aumenta 2. 2,25 vezes 10 na 5. Aí, tudo bem. A outra, 45 dividido por 1,5 dá 30 vezes 10 na 3. Diminui 2, aumenta 2. 10 na 5. É na menos 1. Exatamente, é na menos 1. Porque, ó os expoentes aqui, ó. Aqui dá 45. 9 vezes 5 é 45, ó. Deixa eu fazer essa aqui, aqui inteirinho para ver os expoentes. E se aí tá 10 na 3, 3,9 vezes 10 a menos 3, então provavelmente vão anular a questão, ó. 9 vezes 5 é 45, certo? Vezes 10 na 3, dividido por 0,2. 45 dividido por 0,2 dá 225 vezes 10 na 3. Eu vou colocar isso aqui, ou eu vou deixar 10 na 3. Pode ser? Vou deixar 10 na 3, para não mexer com vírgula. Aqui é 45 vezes 10 na 3, dividido por 1,5. 45 dividido por 1,5 vai dar... 45 dividido por 1,5 dá 30. Aqui vai ficar 30 vezes 10 na 3. Tá? Vou deixar os dois assim, ó, com 10 na 3, não vou mexer em notação científica. Eu vou fazer essa segunda conta aqui embaixo, tá? Para não misturar lá em cima. Vou até mudar de cor. Vamos conferir ela. Trabalho vai ser o quê? 2 vezes 10 na menos 6, que é a carguinha, tá correto? Ó, 2 vezes 10 na menos 6, confiro na prova de vocês, ó. É, né? 2 vezes 10 na menos 6. Vezes a diferença de potencial, então vai ser 225 vezes 10 na 3, menos 30 vezes 10 na 3. Trabalho vai ser 2 vezes 10 na menos 6, vezes 225 menos 30 dá 195, vezes 10 na 3, 195 vezes 2 dá 390, vezes 10 na menos 3. Não tem como ser menos 3 o expoente na resposta para ser 3,9. A carga, a tua carga está 2 vezes 10 na menos 8? Ah, então pode ser que eu tenha pego errado o valor da carguinha aqui, ó. Então pode ser que eu peguei o valor da carguinha aqui errado, ó. Né? Pode ser isso, então. É porque eu fui pegando conforme eles foram passando na internet no sábado, sabe? Se for ali, aí aqui tá correto, tá? Se aqui for menos 8, aí sim. Se for menos 8, aí fecha direitinho aqui, ó. Se for menos 8, aí sim, ó. Aí aqui vai dar menos 5. Aí aqui vai diminuir duas casas. E vai aumentar duas casas aqui, ó. Aí sim, ó. Aí fecha, mas continua sendo a letra E, tá? Que é 3,9 vezes 10 na menos 3 joules. Tá ok? Então, se aqui for 10 na menos 8, fecha 10 na menos 3 no final. Se for 10 na menos 6, fecha 10 na menos 1.
Como eu fui pegando elas na internet no sábado, eu não tive acesso à prova, eu fui pegando conforme foram aparecendo as questões, né? Pode ter errinho de digitação, erro de alguma coisa assim. Então, 10 na menos 3, se for 10 na menos 8. Acredito então que seja 10 na menos 8 mesmo, que teve algum erro na questão. Mas também não era uma questão assim tão difícil, tá? Essa aqui. Aqui. Mais uma questão de análise de 1, 2, 3 e 4, né? O que eu não me lembro das provas anteriores ter tido tantas questões de analisar, número 1 é falsa, 2, eu não me lembro disso. Mesmo que a gente fez na segunda-feira, né? Ao menos a gente fez as da minha parte e depois a gente pegou e olhou as provas todas, né? 2017, 18, 19, deu uma olhadinha na de 2016, não tinha, que eu ainda analisei com vocês, ó, teórica, cálculo, aplicação de fórmula, e não tinha esse tipo de questão assim. Isso aqui é muito cansativo, é tipo a UFSC somatório. Então vamos ver essa questão aqui. Ela também não estava assim muito difícil, mas tem que conhecer bastante a teoria, né, para poder fazer isso aqui. Então vamos analisar essa questão 26. No interior de uma esfera metálica condutora em equilíbrio eletrostático, tá aqui a chave dessa questão aqui, dessa alternativa, o campo elétrico é nulo. Sim, né, gente, uma esfera metálica condutora que está em equilíbrio eletrostático, ela não tem passagem de corrente elétrica dentro dela, né? As cargas elétricas se concentram na extremidade, portanto, o campo elétrico dentro dela é nulo. A 1 é verdadeira, portanto, a gente já elimina a letra E. Menos chance de errar. Ok. A segunda. Um campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas, planas e eletrizadas com cargas opostas. Tá, ok. Então, nós temos um campo elétrico paralelo, uniforme, meu Deus, formado entre duas placas, né? Isso é normal, duas plaquinhas. Temos duas plaquinhas. O campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas. Então, nós temos as duas plaquinhas paralelas, né? O campo elétrico ele é formado aqui no meio, o uniforme. Nós vamos ter um lado com cargas positivas e o outro lado nós vamos ter cargas negativas. O campo elétrico que se forma aqui no meio, ele é um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é aquele campo que tem em todos os pontos o mesmo valor. Então, no meio nós temos um campo elétrico uniforme. Bom, uma carga negativa, então nós vamos ter uma carguinha negativa, é abandonada em repouso no interior dessas placas. Então, nós temos uma carguinha que é abandonada aqui dentro. Essa carguinha é negativa, então essa carga aqui, ela é negativa. Então, essa carga deslocar-se-á da região de maior potencial elétrico para a de menor potencial elétrico. Qual é a tendência de movimento dessa carga negativa? Para onde vai a força elétrica quando a gente coloca uma carga negativa? Qual é a característica de uma força elétrica em relação ao campo elétrico? A força elétrica de uma carga negativa é sempre contrária ao campo. Então, a força elétrica aqui vai ser para cá, certo? Nós temos a força elétrica. Essa carga, ela vai se movimentar na direção da placa positiva. Onde nós temos potencial maior e potencial menor nessas placas? O potencial maior
são nas placas positivas, né? Que nós temos um potencial maior e aqui nós temos um potencial menor. Então, essa placa, ela vai de um potencial menor para um potencial maior. Então, o que está errado aqui, ó, que diz que ela vai de um maior para um menor, e é o contrário, ela vai de um menor para um maior. Se fosse uma carga positiva, aí estaria certo, mas é uma carga negativa, tá bom? Então, essa aqui é falsa. Se a 2 é falsa, a gente já elimina a B e a C. Ou seja, a gente nem precisa olhar a número 3, mas a gente vai olhar igual porque nós estamos analisando a questão. A 3 está errada. Por que a 3 está errada? Porque diz o seguinte, ó, um objeto eletrostaticamente carregado próximo a um objeto em equilíbrio eletrostático indução, neste uma carga, gente, uniformemente distribuída. Como se faz a distribuição das cargas por indução? Por indução, o que acontece? Nós vamos ter acúmulos de cargas positivas de um lado e acúmulos de cargas negativas do outro lado. Como, em que mundo isso aqui vai ser uniforme? Não, né? Porque nós temos acúmulos de um lado e acúmulos de outro lado. Na indução se formam polos. Então, a 3 com certeza é falsa. Agora nós temos que ver a número 4. A 4 que vai ser a nossa chave. Uma carga pontiforme Qzinho de 1 microcoulomb é deslocada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age sobre Q realiza um trabalho de 1 vezes 10 na menos 5 joules. Então, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é 100 volts. Então, eles estão dando o trabalho e a carguinha e querem saber se é 100 volts o potencial elétrico. Trabalho é a carguinha vezes a diferença de potencial de A para B. Então, eu vou substituir o trabalho e a carga e eu vou ver quanto é a diferença de potencial. Então, o trabalho é 1 vezes 10 na menos 5. A carguinha é 1 vezes 10 na menos 6, que é o coulomb, o micro, perdão, vezes a variação, a diferença de potencial. Então, vamos passar 10 na menos 5, dividido por 1 vezes 10 na menos 6, isso vai ser a nossa diferença de potencial. Diferença de potencial também pode ser representado por U de AB, tá, pessoal? Tanto faz, assim, o U de AB. Então, a nossa diferença de potencial... Agora já ia misturar todos os símbolos aqui. Diferença de potencial vai ser 10 volts e não 100 volts, o que torna a número 4 falsa. É a letra A. Então, essa aqui deu a letra A. Bem cansativas as questões, assim, são questões extensas, né? E são, de certa forma, bem cansativas. A gente tem que saber bastante conceito nessas questões. Senão, fica difícil de responder. Ficou alguma dúvida nessa questão aí? Ou tranquilo? Tranquilo? Até aí, tranquilo? Essa questão aqui, então, essa é a do Rosseto? Exatamente. Bom, eu não sei como ele explicou para vocês, né? Cada professor tem o seu jeito. Eu fiz ela, redesenhei, né, esse circuito.
o que ele diz, ele diz o seguinte, ó, considere o circuito elétrico ABCD abaixo, que é formado por 4 resistores ômicos, sendo R1, R2 e R3, então tem os valores de cada resistência, e 2 geradores ideais E1 e E2. Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 é zero, então a diferença de potencial entre C e D é zero, ou seja, essa parte aqui está em curto-circuito, e que o valor da diferença de potencial de E2, cadê E2? Está aqui, é 4 volts. Então a DDP de E1 vale quanto? Isso aqui, pessoal, a gente pode redesenhar, tá? Porque essa parte CD aqui, ela na verdade não existe no nosso circuito. Então eu redesenhei esse circuito da seguinte forma, tá? Eu redesenhei ele assim, assim, assim. Depois o Rosseto faz com vocês da forma dele, que de repente seja diferente da minha, tá? Eu redesenhei ele assim. Onde aqui eu tenho o R2, tá? Que é o de 2 ohms. Aqui eu tenho o meu R de 4 ohms. Aqui eu tenho o meu R de 1 ohm. Deixa eu ver. Tá aqui o de 1, que é o R2, né, que é o de 1 ohm, o R3, que é o de 2 ohms, e o R4, que é o de 4 ohm. Isso, o R3, o R4 e o R2. O R1 fica fora. Aí eu tenho, vamos ver, entre os pontos B e C, vamos ver, entre os pontos B e C, eu tenho o E1, então. E aqui assim, eu tenho o E1. Já vou botar os pontos aqui. Aqui eu tenho o E1 e o de 4 volts fica entre A e C. Aqui, exatamente. Aqui. Exatamente aqui. Aqui assim. 4 volts. Os pontos, ó, eu tenho aqui é o ponto B, isso, que é o entre o 1 e o 2. Aqui é o ponto A, eu tenho que conferir para não fazer errado. E esse aqui é o ponto C, que é o mesmo do ponto D. Vê se vocês entenderam o meu circuito que eu fiz aqui. Eu cortei essa parte aqui e redesenhei ele. Bom, uma coisa que a gente tem como saber é a corrente que passa aqui entre C e D, ó. Passa nessa parte aqui. Essa corrente que passa aqui, essa I aqui a gente tem como saber. Fazendo primeira lei de Ohm. A gente descobre que a corrente aqui vai ser 1 ampere, certo? Que é essa corrente aqui. Essa corrente aqui é 1 ampere. O que a gente consegue fazer? A gente consegue aplicar a lei das malhas aqui, né? A lei da continuidade das malhas. E aí a gente consegue achar as outras correntes elétricas, ó. Eu fiz assim, ó. Dá para não me perder aqui. Eu fiz assim. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui minha anotação para não me perder. Aqui, ó, de CD, o que eu tenho? Eu fiz aqui. Aqui eu tenho uma corrente A. Eu fiz aqui. Essa aqui é a corrente A. Eu fiz uma corrente C aqui. E eu fiz uma corrente B aqui.
Fiz as 3 correntes que passam aqui, em cada nó, tá? Ó, a corrente que vem daqui, desse gerador E1, aí chega nesse nó aqui, aí eu vou ter a corrente que vem para A, para esse resistor aqui, que eu chamei de A, é a corrente que vem para cá, que eu chamei de C. Essa outra aqui a gente já sabe. Então, o que que eu fiz, ó? Para o ponto CD. Essa corrente A, ela vai ser igual ao quê? A corrente que vem de B mais essa corrente de 1 ampere, ó. B mais 1 ampere. Essa corrente A, olhando pelo ponto B aqui, ela é a corrente C mais a corrente B. Corrente B mais a corrente C. Se eu for olhar essa análise que eu fiz aqui dessas correntes aqui, o que que eu consigo descobrir aqui, ó? Se eu subtrair isso aqui? Corto A, corto B, eu descubro que, faço uma subtração, né? Aqui fica menos C, menos... na verdade, se eu comparar isso aqui, não vai ficar bem, fica C mais 1. Eu descubro que a corrente C vale 1. Então, isso aqui também é 1 ampere. É 1 ampere. Agora, se eu for fazer todo o somatório das correntes ali, eu for fazer, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou ter o quê? Eu tenho menos A, menos 1, né, que é a resistência, eu vou fazer R vezes I em cada um deles, tá? Eu vou ter 1 vezes A, que é a corrente. Aí depois aqui para cima, o que que eu vou ter? Eu vou ter menos 2C. Eu já sei quanto é que é C, depois eu substituo. E nessa aqui, eu vou ter mais 4. Igual a 4 vezes I, que é 1, né? 4 vezes 1. Peraí. Vai dar 0. Então vai ficar menos A menos 2 mais 4 igual a 0. Menos A mais 2 igual a 0. Eu descobri a corrente A, que é 2 amperes. Assim eu tenho todas as correntes elétricas. Tendo a corrente A, eu consigo achar esse aqui, que agora eu faço, então, a diferença de potencial de B e C, que é justamente o E1 que eu quero, que é R vezes I. Então, a diferença de potencial de BC vai ser a resistência de 1 ampere vezes 2, que é a corrente, e dá 2 volts, que dá a letra B. Eu não sei como vocês fizeram ela, tá? Mas eu fiz por Kirchhoff assim. Não sei qual análise que vocês fizeram das malhas dela. Mas daí eu deixo mais para o Rosseto explicar da forma dele para vocês. Como é que vocês fizeram, gente? Foi pelas malhas também, assim? Eu achei essa questão bem difícil, tá? Como é que foi que vocês trabalharam ela? Bom, então vamos para a próxima. A próxima é uma questão mediana, mas não é fácil também. É uma questão de equilíbrio. Pois é uma questão difícil essa aqui. Ela não é uma questão simples assim, porque tem aquele curto-circuito no meio, aí tem que achar todas as correntes. Eu não sei, eu fiz ela dessa forma. Quem sabe o Rosseto, que trabalha isso mais com vocês, faça de outra forma. Eu não trabalho muito eletricidade, tá? Eu trabalho mais as outras partes da física, então
o Rosseto sempre trabalha mais a eletricidade, então quem sabe ele tenha uma outra forma de passar isso aqui para vocês. Então eu vou deixar essa aqui mais para ele aprofundar com vocês. Eu trabalho mais as outras partes da física, tá? Então deixa essa parte da eletricidade aí mais para ele mesmo. Eu fiz ela dessa forma. Quem sabe tenha uma outra forma mais simples de resolver, tá? Mas a resposta sim é a letra B. Continua sendo essa resposta. Igual a de movimento harmônico simples, eu fiz ela toda complicada e agora quando eu fui fazer me veio outra forma de resolver, né? Então são coisas que a gente às vezes acha que é de um jeito e quando vê acaba sendo de outra forma. Vamos adiante então. Essa questão aqui é uma questão que é, não, eu achei ela particularmente eu acho ela difícil, tá? Mas ela estava mediana, foi considerada uma questão mediana, mas eu acho uma questão difícil. Eu acho uma questão bem difícil porque ela envolve empuxo, envolve o equilíbrio, ela envolve bastante coisinhas assim que são complicadas, tá? Então, o seguinte, o desenho abaixo representa uma barra metálica ABC, em formato de L, de peso desprezível, com dimensões AB 0,8. Então, essa parte aqui é 0,8. E BC é 0,6 de comprimento. Articulado por meio de um pino sem atrito e posicionada a 45 graus em relação à horizontal. Na extremidade A é presa uma esfera homogênea de volume igual a 20 litros e peso igual a 500 newtons, por meio de um fio ideal tracionado. A esfera está totalmente imersa, sem encostar no fundo de um recipiente com água, conforme o desenho abaixo. O valor do módulo da força F, essa força aqui que faz 90 graus com o lado BC e mantém o sistema em equilíbrio estático, como o desenho abaixo, é. Bom, a gente tem que começar por aqui, ó. Tem que começar por aqui. Porque por aqui a gente vai encontrar atração, vai fazer esse jogo aqui da atração, para aí vir para cá e fazer os equilíbrios que nós temos para o lado de cá, para poder fazer o equilíbrio. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai analisar a bolinha, aquela bolinha que está dentro da água. Então, aquela bolinha que está dentro da água, ela tem algumas forças atuando nela. Que forças são? Para baixo, ela tem a força peso. Então, aqui ela tem a força peso. E para cima, ela tem a tração da corda e também o empuxo da água. Então, ela tem a tração e o empuxo. Como essa bolinha está em equilíbrio, no equilíbrio, aquilo que puxa para um lado é exatamente igual ao que puxa para o outro lado. Portanto, a gente sabe aqui que a tração. Diga. Tem que ter fio. Basta ter fio. E aqui tem um fio, ó. Não. Para existir tração, tem que ter um fio. Só isso. Claro que tem como ter tração. Vai sim. Vai ficar tracionada. Vai porque está em equilíbrio. Está em equilíbrio com o peso. Vai ficar tracionada sim. Tem empuxo. Sempre que entrou para dentro da água, tem empuxo. Botou para dentro da água, tem empuxo. E a corda vai ficar tracionada. A tração não vai ser o mesmo valor que seria se não tivesse. Se tivesse fora da água, seria peso e tração.
A tração seria numericamente igual ao peso. Como está dentro da água, a tração mais o empuxo vão ser igual ao peso. A tração vai ser um pouco menor, tá? Ela vai ter um valor um pouquinho menor do que se fosse fora da água. Fora da água, a tração teria exatamente o valor do peso. Dentro da água, ela vai ter um valor menor, tá? Mas vai continuar tendo tração. Então, a gente vai encontrar o valor da tração. De que forma? Tração vai ser mais o empuxo. Como é que é a fórmula do empuxo? O empuxo é o peso do corpo, né? A densidade, massa específica do corpo. Então, massa específica, gravidade vezes o volume submerso, né? A massa específica do corpo vezes a gravidade vezes o volume submerso. Isso vai ser igual ao peso. O peso eles nos deram que é 500 newtons. A tração, então, vai ficar. A densidade ali, eles deram que é 1000, né? Então vai ficar 10, aqui é mais. Que é 10 na 3. A gravidade é 10 e o volume aqui está em litros, tá? Tem que fazer vezes 10 na menos 3 para transformar para metros cúbicos. Então vai ficar 20 vezes 10 na menos 3. Isso vai dar 500. Corto 10 na menos 3 com o 10 na 3. Tração mais 200 vai ser igual a 500. Ou seja, a tração é 300 newtons. Achamos a tração. Agora a gente vai fazer a análise dessas duas estaquinhas aqui, dessas duas barras. Então, nós temos uma barra aqui, a outra barra mais ou menos assim. Não ficou bem em escala, mas vamos lá. Então, aqui nós temos as duas barrinhas, ok, se cruzando aí direitinho. Meio erradinho aqui, mas vai. As barrinhas se cruzando, aqui nós temos o pino B. Bom, a força F, ela tá aqui, ó. A força F. E ela é perpendicular aqui. A tração, ela tá aqui, ó. Essa aqui é a tração. E essa tração diz que faz um ângulo de 45 graus, né? Onde é que fala isso? Posicionada em relação à linha horizontal. Ela faz 45 graus com a horizontal. A tração. Aqui. Aqui assim ela faz 45 graus. Aqui é. Faz 45. Não, peraí, Ele não tá falando ali do ponto de apoio ali? É, verdade. Eu tô lendo pela metade ali em cima. Aqui, né? Aqui é 45 graus. Bom, a gente vai ter que fazer aqui, essa tração aqui. Ó. Então, aqui nós temos a tração, né? E aí, a gente vai fazer essa tração aqui, que vai ser tração vezes o cosseno do ângulo, que é cosseno de 45. Bom, o que a gente vai usar então? Para isso aqui estar em equilíbrio, né? Essa força de tração tem que ser igual à força F, essa de tração do cosseno. Então, tração vezes o cosseno de 45, que fecha o triângulozinho, né, gente? Ó. O triângulo retângulo, né? Fecha aqui. Aqui é o mesmo ângulo de 45. Vai ficar o Pitágoras. Igual à força F. Substituindo, então, ó, nós temos 300
O cosseno de 45. Espera aí que faltou uma coisa aqui só um pouquinho. É momento, né, pessoal? Vezes a distância do lado de cá, que é 0,8. Deixa eu botar os valores aqui. Nós estamos falando de momento, né? Então, o equilíbrio daqui é igual ao equilíbrio daqui. Ou seja, esse momento aqui é igual a esse momento daqui. Momento é a força vezes a distância até o ponto de apoio. Então, aqui a distância é 0,8. E aqui o momento vai ser força vezes 0,6. Aqui os momentos têm que ser iguais. Ó. Momento 1 é igual ao momento 2. A tração, então, vai ser o quê? A tração é 300 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 0,8 igual a força vezes 0,6. Esse 2 com o 300 eu vou simplificar, dá 150 raiz de 2 vezes 0,8. O 0,6 passa simplificando, eu troco esse zero com esse zero aqui, é a força F. Eu posso fazer o quê? Simplificar aqui vai dar por 2, aqui dá 4, aqui dá 3. O 3 com 150 dá 50. A força F vai ficar 200 raiz de 2 newtons. É a letra A. Essa questão aqui da letra A. Então, é uma questão que é relativamente dificilzinha, tá? Tinha bastante análise de força e conhecimento também das forças e também do momento linear. É questão que todo professor gosta, né? Que tem bastante conteúdo, dá para trabalhar bastante coisa com os alunos em sala, né? Mas para concurso não é uma questão muito boa. Ela é difícil, sim. E a próxima questão que veio, que é a 29, eu também achei ela bem dificilzinha para a gente analisar, tá? Depois eu mando em PDF isso aqui para vocês, boto lá no Classroom, tá? Olha essa 29. Né, eu achei cruel a prova, tá? Porque quem já veio cansado até agora, essa aqui já desistiu, já passou para a próxima prova, porque um bloco homogêneo A de peso 6 newtons está sobre o bloco homogêneo B de peso 20 newtons, ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento. O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo no ponto X, fazendo o ângulo θ com a horizontal, enquanto o bloco B está sendo solicitado por uma força F, conforme o desenho abaixo. Os coeficientes de atrito do bloco A e o bloco B é 0,3. O bloco tem erro de digitação aqui. Do bloco A, é de 0,13 e do bloco B e o solo é de 0,2. Ah, não, tá certo. Entre o bloco A e o bloco B é de 0,3, tá, ok. A intensidade da força F aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento é. Tá. Vamos fazer os diagramas dos bloquinhos. Vamos começar pelo bloquinho A. Quais são as forças que estão atuando nesse bloquinho A? Vou colocar essas forças aqui. Quais são as forças? Vamos lá. No bloquinho A, nós temos aqui assim, ó. Peraí que eu tenho que trocar. Nós temos. Vou botar aqui de laranja. Nós temos uma tração aqui, né? Certo? Essa tração, a gente vai ter que dividir ela em tração em X e em Y. Nós vamos ter que separar ela porque ela está fora das direções do movimento, que é vertical e horizontal. Então, essa tração aqui, nós vamos ter que colocar ela, a tração em X e a tração em Y.
A tração em X, aqui nesse nosso problema, essa aqui, ó, a gente fechar o triângulo aqui, né? O ângulo que vai ter aqui embaixo, esse ângulo aqui, ó, veja que a gente está fechando ela aqui, ó, tá? A gente está fechando o triângulo aqui. Esse ângulo aqui é o mesmo que está aqui, ó, tá? Então é esse ângulo aqui. Essa tração aqui é o cosseno. Então aqui vai ser tração vezes o cosseno do ângulo. E aqui vai ser tração vezes o seno do ângulo, tá? Vocês conseguem entender isso de quando é o cosseno, quando é o seno? Ou tem alguma dificuldade para tirar essa parte aqui? Daí eu faço mais esmiuçado. Estou fazendo direto. Tá de boa? Tá, ok, então. Bom, o que mais nós temos? Nós temos aqui o peso, né? O peso do bloco A. E nós temos, então, para cima, a normal do bloco A. Tô enchendo de flechinha colorida aqui. A normal do bloco A. E nós temos também a tal da força de atrito aqui, né? A força de atrito, que é aqui, é para lá, né? A força de atrito de A. Bom, tudo isso aqui são as forças que estão no bloquinho A. Isso mesmo. Agora, nesse bloquinho a gente vai fazer. Vamos tentar calcular essa força de atrito. Como ele ainda não se movimentou, né? A gente tem que essa força de atrito de A vai ter que ser igual a tração vezes o cosseno de θ. Força de atrito é o coeficiente de atrito de A vezes a normal de A, que é igual a tração vezes o cosseno de θ. Coeficiente de atrito é 0,3. Normal de A, eu vou deixar normal de A. Depois eu vou fazer um sisteminha aqui, que eu vou acabar encontrando isso aqui. Não vou usar essa relação aqui para baixo. Aqui eu vou deixar tração vezes 0,6. Então eu vou ter aqui uma relação que a normal de A vai ser o 0,3 vem dividindo, vai dar 2. A normal de A é 2 vezes a tração. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu pegar a outra relação aqui, ó, da vertical, eu vejo que a normal de A é igual ao quê? É igual a tração vezes o seno de θ mais o peso de A. Isso aqui foi analisando a horizontal. E aqui analisando a vertical. Então, a normal de A é 2 vezes a tração. Tração é o que eu quero achar. O seno de θ é 0,8. E o peso de A, eles deram que é 6 newtons. Então, passando a tração para cá, eu vou ter T igual... Não, perdão, peraí. 2T menos 0,8T igual a 6. Isso aqui vai dar 1,2T igual a 6. É isso aí. T vai dar 5 newtons. Eu achei a tração. Por que eu achei a tração aqui antes de ir adiante? Porque agora nós vamos analisar o bloquinho B. Tem que analisar cada bloco. Vamos analisar o bloco B. O bloco B. Vamos para o bloco B. Que forças nós temos no bloco B? Nós temos força de atrito de B. Tenho que pegar as flechinhas. Força de atrito de B.
para cá. Força de atrito de B. Nós temos a força de atrito de A, que é para cá também. Nós temos a força F, né? Nós temos peso de B. E para cima nós temos a normal de B. Então, no bloco B, que a gente quer saber a força F, a gente sabe que a força F vai ser igual à força de atrito de A mais a força de atrito de B. Aqui eu tenho como achar a normal de A. Ó. A normal de A vai ser 10 newtons. Então, vamos calcular a força F. Ó. Força de atrito é o coeficiente de atrito de A vezes a normal de A. E a força de atrito de B é o coeficiente de B vezes a normal de B. A normal de B é igual ao peso. Então, só calcular. Coeficiente é 0,3 vezes a normal de A, que é 10, mais o coeficiente de atrito de B, que é 0,2, e o peso de B é 20. A força F vai ser 30 mais 0,2 vezes 20. Perdão, o que é 0,2? Peraí que eu acho que eu troquei os coeficientes de atrito aqui. Peraí. Força de atrito de A. Que dá 30. Que 30 aqui. Aqui é 3, perdão. Aqui é 3. E aqui. Espera só um pouquinho que eu troquei alguma coisa aqui. É 30. Gente, o que eu troquei? Peraí. A normal de A. 0,2 vezes 20. Ué? Ah, tá. Porque a normal aqui. A minha normal tá errada. A normal não é o peso. A normal de B. A normal de B é, é o peso de A mais o peso de B. Então aqui vai ficar 30. Então aqui vai dar 6. Agora sim. A força vai ficar 9 newtons. Olha o cérebro da outra fervendo já aqui. Então essa aqui dá a letra B. B de bola. Difícil essa questão. Eu achei ela uma questão mais trabalhosazinha para fazer de leis de Newton. Bastante ação e reação, entender bastante a força de atrito, né? O que acharam dessa questão? Cruel, né? Cruel. Eu achei assim, porque tem que fazer muita análise, tem que analisar os dois blocos. Não precisavam ter posto aquela corda, né? Bem cruel. Vamos lá que nós temos mais duas, acho que dá para fazer. Essa aqui eu tive vontade de chorar quando eu olhei. Porque essa aqui é extensa em cálculo, bastante extensa em cálculo essa questão. E a 31 também, a 32 também é extensa em cálculo. A 32 é todo cálculo de vetor, tá? Então, olha só, essa questão diz assim: um fio condutor, o trecho KLM
sendo KL 0,8 e LM 6 metros, está dobrado em um ângulo reto e está ortogonalmente inserido em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,4 Tesla. Esse fio está conectado a um circuito resistivo que é composto por um gerador ideal de diferença de potencial 40 volts e resistências ômicas de 8, 12 e 24, conforme o desenho abaixo. A intensidade da força resultante magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho é de quanto? O que a gente pode saber aqui? Ó? A gente sabe que a força é Bill. Então, para a gente achar essa força, a gente tem que ter o campo, nós temos. A corrente, nós não temos a corrente. E o comprimento a gente tem, né? Que é essa distânciazinha aqui, né? Entre um ponto e outro. Falta achar a corrente. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a corrente que está passando nesse circuito aqui. Aí, para fazer essa corrente, a gente vai ter que colocar os pontos aqui, ó. Aqui é A. Se eu colocar aqui A, aqui vai ser A também, né? Por causa do fio. Se eu colocar aqui B, aqui vai ser B. Vai ser B. Então, pessoal, como eu tenho 3 resistências, e entre essas 3 resistências, elas estão intercaladas entre as mesmas letras, entre as mesmas letras aqui, isso significa que elas estão em paralelo. Então, para eu achar a corrente que passa no circuito, eu primeiro vou ter que achar a resistência equivalente. Primeiro vou achar a REC do circuito. E elas estão em paralelo. Então, é 1 sobre 8, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 24. E meto o cálculo aqui para fazer a REC. Ó. O mínimo aqui é 24. Então, eu vou ter 24 por 8 dá 3, 12 por 8, por 24 por 12 dá 2 e 24 por 24 dá 1. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. A REC vai ficar 24 e embaixo vai dar 6. A nossa REC vai ficar 24 dividido por 6, 4 ohms. Agora eu vou para a lei de Ohm, da lei de Newton, para a lei de Ohm, para achar a corrente que passa pelo circuito. A DDP é 40, a resistência equivalente é 4, e eu encontro, então, para isso, uma corrente de 10 amperes. Ok, achando isso ali, eu vou agora ver os vetores das forças aqui. Regra da mão esquerda. Isso, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um campo entrando. Cadê minha corrente? A minha corrente é assim. A corrente vem para cá. Eu tenho um campo entrando, a corrente para cá, no ponto K, né? Lá, fazendo assim. Entrando, a corrente para cá. Eu aqui tenho uma força assim. O outro ponto que eu tenho que analisar é aqui, a corrente vem para cá. Opa. A corrente, então, está vindo para cá. O campo está entrando, a corrente... Peraí, o campo está entrando, a corrente está... entrando, a corrente está vindo para cá. O campo está entrando, a corrente vindo para lá. A minha força aqui vai ser para cá. Então, vejam bem, aqui eu vou botar como F1 e aqui como F2. Vou calcular cada uma dessas forças. A F1 vai ser B, que é 0,4, I, que é 10, e a distância aqui que vai ser 8. Então, minha F1 vai ficar 4 vezes 8, que é 24 newtons. Vou calcular a F2. F2 vai ficar 0,4 vezes 10 vezes a distância, que é 6. F2 vai ficar 4 vezes 6,
4 vezes 8, 4 vezes 8 é 32, né? O 24 é a de baixo. Eu faço com a mão esquerda. Não é com a mão esquerda da força? Com a mão O do esquerda da força força. campo velocidade? Força campo velocidade com a esquerda e o do campo elétrico com a direita, que você faz a voltinha na mão, aí você pega a direção do fio e faz o campo, que ele tá saindo ou entrando. Não, mas é da força. O da força campo velocidade é com a esquerda. Pois não. Não, mas aqui não é velocidade, aqui é corrente, campo e É força. que eu falo força com velocidade. Ah, sim. Eu também, com velocidade, faça um bom vestibular, né? Faça um bom vestibular. Isso. É isso aí. F2, então, vai dar 24 newtons. Aqui nós temos duas forças que são perpendiculares entre si. Então, nós temos uma força F1 para cá e uma F2 para cá. F1 é 32 e F2 é 24. E a gente quer achar a resultante que vai estar aqui no meio, tá? Que vai ser a força resultante. E é essa aqui que a gente quer. Se a gente perceber, isso aqui é um triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico, ele tem lado 3, 4 e hipotenusa 5. Só que o que aconteceu aqui? Aqui foi multiplicado por 8, aqui foi multiplicado por 8, então, consequentemente, aqui também vai ser multiplicado por 8, a resultante vai ser 40 newtons. Tá aqui. Então, a alternativa correta dessa aqui é a letra B. Tá? Não vai dar tempo de resolver a 31 e a 32. Acredito que o Rosseto faça com vocês. Aí vocês podem pedir para ele começar por essas duas, tá? Já que não deu tempo para ele não começar de repente na mesma ordem que eu, né? Tudo bem. Não começar na mesma ordem que eu e não dá, né, para fazer. Fica 31 e 32, que são essas questões aqui, ó. Eu vou entregar em PDF, daí vocês podem inclusive mostrar para ele, que é essa aqui, do movimento circular com altura máxima. Essa questão vocês devem ter trabalhado em aula, porque a gente sempre trabalha esse tipo de questão. E a última, que é essa aqui, que tem que fazer vetorial, né? I e J e somar, que é melhor. Tá bom, gente? Então, por hoje foi isso aí. E espero que vocês tenham conseguido, porque a prova foi realmente muito puxada, tá? Tanto que vocês viram, a gente ficou aqui 1h40 e não conseguimos fazer a prova toda. Claro que eu estou comentando a prova com vocês, né? Mas estava bem difícil a prova de física esse ano, sim. Tá ok? Então, um abraço para vocês e uma ótima semana. Lembro que se precisar, estou por aí para vocês. Tá ok? Então, até segunda que vem.